Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Real, balançando os pilares do paraíso, exatamente. E desde que nós publicamos alguns vídeos falando de relacionamentos, eu fui bombardeado com mensagens, com DMs, enfim, e até alguns comentários em alguns vídeos, né? Então, o que eu quero dizer para você que está me assistindo é que todos os pedidos que vocês estão me fazendo, eu vou atender. Tem gente me pedindo para dar dicas de como se vestir, tem gente me pedindo dar dicas de como se comportar, enfim. Eu prometi que vou tirar você da Matrix e vou tirar você da Matrix, seja em questão de ideologia, seja em questão de relacionamento, seja em questão do que for. O problema que eu vejo hoje em absolutamente todas as áreas do conhecimento humano é o extremismo, é a polarização. Então veja, nós falamos em um dos vídeos passados aí sobre Red Pill, né? Sobre feminismo, ainda dentro dessa área do relacionamento. E qual é o problema constante em todas essas manifestações? É o radicalismo. Então, por exemplo, as pessoas que defendem a Red Pill descaradamente, elas são, algumas, como eu falei, elas fazem realmente para chocar, né? Elas querem chocar e chocando eles vão trazer mais seguidores e enfim. Mas, infelizmente, esse radicalismo ele vai se refletir em homens tratando mal mulheres, e isso não está certo, isso não vai levar você a lugar algum. Então, o que nós vamos fazer? A Red Pill, tem muita coisa positiva da Red Pill, tem muitos fatos científicos que nós vamos aqui abordar, nós vamos inclusive abordar alguns hoje aqui, que são extremamente chocantes e extremamente... você que é mulher que está me assistindo, você pode até deixar de gostar de mim, mas infelizmente são fatos baseados em estudos científicos e nós vamos falar sobre isso. Infelizmente, alguns desses temas são responsáveis pelo insucesso de vários relacionamentos. Então, nós recebemos alguns comentários aqui e eu até quero ler. E então aqui... muito obrigado por todos os comentários, nós vamos tentar responder todos e as perguntas, enfim. Então nós tivemos aqui Marechal de Areia, porque tem um ponto de exclamação. Fala sobre o MGTOWs. Bom, eu não tenho a menor ideia do que seja MGTOWs. Então nós mandamos esse comentário para vários cientistas em laboratórios no mundo inteiro e eles chegaram à conclusão de que MGTOWs poderia ser MGTOW. O que é MGTOW? MGTOW é Men Going Their Own Way. Então é um momento aqui. É MGTOW. Men Going Their Own Way. Então nós vamos falar sobre isso ainda nesse vídeo, né? A pedido aqui do nosso amigo, creio eu, é um amigo. E hoje em dia você já não sabe mais como essa pessoa se identifica, ou enfim. Então, como eu sempre digo, knock yourself out. Se você se identifica como não binário, se você se identifica como sei lá o quê, é um direito seu, é a sua vida, enfim. Só não fique bravo comigo se eu não acertar o pronome, porque ninguém tem a obrigação de adivinhar qual é o pronome que você se identifica, né? Então nós vamos falar sobre o MGTOW, né? Men Going Their Own Way. E eu tenho aqui uma outra pessoa, Vieira Manu, creio eu seja uma mulher, está me chamando de playboy. Vieira Manu, é o seguinte, você está se referindo a outro Guérius, que é o meu pai. Eu jamais fui playboy e eu vou te explicar por quê. Porque, em primeiro lugar, eu não bebo muito. Eu bebo um copo de vinho uma vez ou outra, vinho do Porto, eu gosto, champanhe, mas eu não bebo cerveja, eu não
eu bebo um cálice de vinho por mês ou dois no máximo, então eu não sou um sujeito festeiro, não sou um sujeito de... enfim, eu não gosto de sair à noite muito, então realmente eu não sou playboy. Como eu sempre digo, as pessoas por verem meu título, enfim, acham que eu sou multimilionário. Não, eu trabalho como qualquer pessoa, eu trabalho desde os 13 anos de idade, porque eu sempre gostei de ganhar meu próprio dinheiro, e eu não sou playboy. Eu não sou playboy. Talvez... eu sempre achei engraçado esse negócio da crise da meia-idade, né? Eu sempre ri disso, crise da meia-idade, crise da meia-idade. Mas em 2020 eu me vi realmente saindo com mulheres muito mais novas e, enfim, talvez eu tivesse dirigindo um conversível, então talvez eu tivesse na crise da meia-idade, né? Mas, enfim. Então, eu tive resultados extremamente positivos usando os apps de relacionamento, e nós vamos fazer vídeos dando dicas a respeito disso, né? Eu tive a oportunidade de me relacionar com mulheres, como eu falei, dos 23 aos 40 e tantos anos, e mulheres de todas as idades, mulheres de todos os países, muitas americanas, enfim, asiáticas, europeias, de vários países. Eu tive alguns anos aí, algumas dates aí muito produtivas, e eu vou dividir essa experiência com vocês, como eu falei, desde a época do dating analógico até essas plataformas, esses apps de relacionamento, e eu vou passar todas essas dicas para vocês nos próximos vídeos. Então eu não sou playboy, eu até talvez gostaria de ser, mas não sou playboy, né? Hoje eu sou noivo de uma americana que eu conheci através de um site de relacionamentos, então eu não sou playboy e nem jamais pretendo ser. Vamos aqui falar dessa questão do MGTOW, que é uma das coisas que foram pedidas aí para nós falarmos. Então, aqui, se você for ver a Wikipedia, o que se diz? Men going their own way. Homens seguindo o seu próprio caminho, né, que seria a tradução. É um estilo ou filosofia de vida baseado na crença de que um homem deve quebrar o paradigma de estar destinado a ter relacionamentos. Então, obviamente, a ciência é muito clara em dizer que a nossa função enquanto seres humanos na verdade, são basicamente duas, que é sobrevivência e procriação. Então, obviamente, a ciência vê o ser humano como um animal racional, mas é um animal, né? E a nossa função biológica é sobrevivência e procriação. Por isso que o sexo é uma energia tão forte que, às vezes, faz com que pessoas arrisquem coisas, porque realmente segundo alguns cientistas, até mais forte do que o próprio alimento. Então, é um impulso que leva você até, às vezes, a fazer loucuras, né? Porque realmente e as mulheres ficam dizendo, o homem é sem vergonha, não é sem vergonha. Esses impulsos, eles são inconscientes, né? É claro que todos nós, homens, gostaríamos muito de ir lá e apertar um botãozinho e não ter que ficar olhando para toda mulher que passa, ou seja, pensando em sexo não sei quantas vezes por dia. Tem até um estudo, faça o Google aí, você vai ver quantas vezes um homem, em média, pensa em sexo durante o dia, mas isso são todos os impulsos. Veja lá os nossos vídeos anteriores. O homem da idade da pedra, é assim que nós somos programados, o nosso cérebro é programado de uma maneira a sobreviver e procriar. Então nós temos esses dois instintos básicos. Isso é científico, isso não é uma opinião, então vamos seguir em frente partindo dessa premissa. Nem o homem, nem a mulher são monogâmicos por natureza. A monogamia, ou seja, nós nos relacionarmos apenas com um parceiro, é uma construção social. Porque a função do homem, né, dentro daquele espírito que nós falamos de reproduzir e de sobreviver, é de fecundar, né? O homem é capaz de fecundar infinitas mulheres por ano.
E a mulher, ela só pode ter uma gestação por ano, né? Porque demora 9 meses, né? É claro, a mulher pode ter mais de um bebê, mas isso são casos mais raros. A mulher, ela é mais seletiva porque ela apenas pode ter uma gestação por ano. A função do homem é espalhar a sua semente, né? Então, a mulher pensa, todo homem é sem vergonha, todo homem não é. É que nós somos programados assim. É claro que isso não quer dizer que nós vamos sucumbir, nós vamos ceder a todos os impulsos primitivos e selvagens que nós venhamos a ter, né? Então, quer dizer, cabe a nós termos autodomínio, termos autocontrole e dominar esses instintos e nos conduzirmos da melhor maneira possível, porque afinal de contas nós vivemos em sociedade. Nós temos que entender uma outra coisa. A melhor maneira, você aí que tem um relacionamento, a melhor maneira de nós entendermos o relacionamento é o que se chama, uso até um termo jurídico, o que se chama no jargão jurídico de pacta sunt servanda. O que é isso? É um contrato. Então nós temos que respeitar as regras de um contrato. Então não importa o que os seus amigos acham, não importa o que a sua família acha, o que importa é aquilo que você decide com a sua parceira ou com o seu parceiro. Então, o relacionamento, para dar certo, ele tem que partir dessa premissa. Se você quiser dar ouvidos aos seus amigos, se você quiser dar muito ouvidos à sua família, é claro, não estou dizendo que você vai fechar os olhos para tudo que te dizem, mas você deve ter um contrato claro com a sua parceira ou com o seu parceiro e decidir e seguir aquele contrato. Então, se você decide que você vai ser monogâmico, que ninguém pode trair, então ninguém vai trair. Se você decide lá, tem gente que tem relacionamento aberto, ou seja, as duas pessoas têm a liberdade de trair desde que contem para outra, ou alguns fazem até outras coisas mais malucas, enfim, que são malucas no meu entender, mas como eu disse, knock yourself out. Se você acha certo, faça. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, baseado em estudos científicos, se não me engano é da Harvard, fizeram um estudo científico dizendo que homens e mulheres não podem ser amigos platônicos. Por que não podem ser amigos platônicos? Porque o homem, ele obviamente, se há interesse, se há atração sexual entre os dois. Então, por exemplo, foi feito um estudo de colegas de universidade. E é claro, as mulheres, geralmente, elas não tinham segundas intenções, vamos chamar assim, com os seus amigos platônicos, né? O que é amigo platônico? É um amigo sem interesse de ter um relacionamento íntimo, ou de ter sexo, ou de ter namorar, enfim. Então é aquele só amigo, ele é só meu amigo, né? Então, eu, por exemplo, eu sou contra isso porque eu conheço a natureza masculina. Qual é a natureza masculina que foi comprovada por esse estudo? Os homens que se dizem amigos platônicos de mulheres às quais eles têm atração física, eles estão ali esperando. Então, vamos dizer, a menina tem lá um namorado e ela tem um namorado platônico. E esse namorado platônico, ele diz, não, eu só sou seu amigo, muito bem. Aí um dia ela vai lá e briga com o namorado e chega e vai chorar pro amigo. Mas o amigo está ali esperando o momento de atacar. Por quê? Porque essa é a nossa natureza, não é porque o homem é sem vergonha. Essa é a natureza do homem, ele quer fazer sexo, ele quer espalhar a sua semente, né? Então, eu não acho correto, a não ser que seja extremamente necessário e questão de trabalho ou coisa assim, de mulheres terem amigos homens. Porque eu sei que o homem vai estar 90%, não estou dizendo que são todas as mulheres, todos os homens, mas 90% dos homens, eles vão estar lá orbitando, esperando que ou a mulher termine seu relacionamento, ou a mulher tenha lá um momento de fraqueza, enfim. Então, o homem está lá esperando, o homem está lá orbitando essa mulher e esperando o momento para atacar. Então,
Mulheres, vocês que estão me ouvindo, vocês vão dizer, ah, meu Deus, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Não é um absurdo. Se você acha que é um absurdo, tem um teste que você pode fazer. Se você acha que é um absurdo. Então, tem um programa na internet aqui americana, eles já entrevistaram, acho que 1.500 mulheres das mais variadas idades, das mais variadas etnias, níveis de estudo diferentes, e sempre há essa briga em relação a amizades platônicas. Porque a mulher diz, eu sou amigo dele há 5 anos, há 10 anos, ele jamais faria nada, nós somos como irmãos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eles dizem, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Você pega o seu celular agora e manda um texto para ele perguntando por que a gente nunca deu certo. Ou eu estou necessitada, ou seja lá como for, vamos fazer alguma coisa, vamos sair, etc, etc, etc. 98% das vezes que a mulher manda esse texto pro amigo, o amigo aceita sair com a mulher para fazer outras coisas, né? Por quê? Porque é o momento que ele estava esperando. Então, as mulheres... Então, o que o estudo concluiu? Vamos voltar à parte científica do estudo. O estudo concluiu que mesmo que as mulheres não tenham em mente esse interesse sexual pelo amigo platônico, o homem por si tem. Então, é natural que a mulher ache um absurdo que um homem não queira que ela tenha amigos homens, mas porque ela, na cabeça dela, ela não tem. Até o momento em que ela tem uma recaída ou uma, vamos dizer, uma fraquejada, ela briga com o namorado, ela vai lá e bebe, daí ela vai chorar no ombro do amigo, daí de repente eles se beijam e aconteceu. E aí é tarde demais. Então, a minha regra em relação ao relacionamento é essa. Você não pode ter amigos heterossexuais, a não ser que seja um caso extremo de trabalho, e mesmo assim, trabalho não é amizade, você não vai socializar com outros homens, especialmente se eu não estiver junto, né? Então, e veja, todo mundo vai dizer, mas isso é um absurdo. As amigas da minha noiva acharam, isso é um absurdo, por que você... Eu digo, bom, essa é a minha regra, você não precisa gostar, você não precisa achar certo, essa é a minha regra. Se você não quiser, eu não estou dizendo que você está errada. E eu aconselho você, que é homem, a colocar as coisas para sua namorada, para sua esposa, para sua noiva, enfim. Assim, olha, essas são as minhas regras. Essas são as minhas boundaries, né, como se diz aqui. Se você quiser aceitar, ótimo. Se você não quiser aceitar, não estou dizendo que você está errada. Mas você precisa achar uma pessoa que ache que esteja ok com isso. Isso não é insegurança masculina, porque o homem, há uma diferença entre ser inseguro e ser territorial. O homem, especialmente o macho alfa, ele é territorial. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Eu tenho 40 e tantos anos de experiência em artes marciais. Tenho 3, 4, 5 faixas pretas, eu já recebi, eu tinha 3, daí recebi mais 2, enfim. Eu tenho várias faixas pretas, eu já formei vários mestres aí no Brasil, enfim, que dão aula hoje, 4º, 5º dans, graus de faixa preta. Então, eu tenho uma experiência, dei aula para a Polícia Federal no Brasil, dei aula para a Polícia Militar, enfim. O fato de eu ter esse conhecimento de artes marciais não quer dizer que eu vou, no cais do Porto, puxar briga. Não é porque eu sei me defender que eu vou querer testar, que eu vou querer arriscar. Porque quando você arrisca, às vezes um momento que você, de má sorte, você pode perder tudo. Então, não é porque você confia na sua namorada, não é porque você confia na sua noiva, na sua esposa, que você vai dizer assim, não, vai, e saia, e beba, e faça. Porque as coisas acontecem, às vezes um deslize pode acontecer. E se você deixa o cenário todo se formar para que um deslize possa acontecer, você vai estar, como se diz aí no Brasil, dando sopa por azar.
então é preferível que você não dê sopa pro azar. Se você tem uma namorada, uma noiva, uma esposa, cuide dela e ambos não se deixem cair em situações que vocês possam fraquejar, que vocês possam cair na tentação, né? Porque, obviamente, há momentos, mesmo que você ame a pessoa com quem você está, isso é uma coisa muito importante, que as mulheres jamais entenderam, creio que jamais vão entender, é que um homem, por nós termos uma mente diferente, né, como nós falamos nos vídeos passados, o homem, ele tem a mentalidade, ele tem vamos dizer, essa programação cerebral primitiva da época das cavernas, onde ele é programado para fertilizar o maior número de mulheres possíveis. Então, isso faz com que um homem, mesmo que ele tenha uma ligação emocional com uma mulher, que ele possa ter relações sexuais com várias mulheres, e isso não significa absolutamente nada, isso não abala em absolutamente nada o relacionamento emocional que ele tem com aquela mulher. Ou seja, nós somos capazes disso. Não quer dizer que você vá lá e vai fazer. Então, por isso que eu estou dizendo, um relacionamento é pacta sunt servanda, é um contrato, é aquilo que você decidir com a sua parceira ou com o seu parceiro. Então, se você decide que não, nós somos exclusivos, nós só vamos nos relacionar entre nós, então trair está errado. Então, eu sou contra que você traia, que você faça, eu acho que você deve cumprir aquilo que você decidiu com a sua parceira ou com o seu parceiro. Muito bem, mas o homem pode, o homem é programado neurologicamente, vamos dizer, a psique do homem permite que o homem ame uma mulher loucamente, dê a sua vida por essa mulher e tenha relações sexuais com outras mulheres, várias outras mulheres, e isso jamais, ele pode nem lembrar o nome das mulheres no outro dia. Então, essa é a natureza do homem. Não adianta, eu sei que muitas mulheres agora podem estar assistindo dizendo, puxa vida, que decepção. Pois é uma decepção, mas é assim. Então, quer dizer, infelizmente a natureza não é justa. A natureza não é justa. Por quê? Porque, vamos supor, a mulher tem vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, ao ponto que a mulher escolhe com quem ela vai se relacionar sexualmente, é ela que decide quem vai ter relações com ela, e ela pode fazer assim e ter uma relação sexual no momento que ela quiser, né? E mesmo ela não sendo a mais bonita, mesmo ela não sendo a mais em forma ou a mais com o corpo mais bonito, ou seja lá como for, mas ela é que decide com quem ela consegue ter acesso sexual muito facilmente. Muitas vezes até ela está se defendendo e tentando fugir de tanta gente que está dando em cima dela. Né? E o que nós vemos hoje em dia, né, o que está, digamos, nós vamos chegar no MGTOW já. Então, o que está trazendo um desequilíbrio na força, né, como se diz na linguagem Jedi, o desequilíbrio da força está acontecendo porque, com o advento das mídias sociais, você já não está mais limitado, ou seja, as mulheres já não estão mais limitadas às suas comunidades. Então, por exemplo, quando eu comecei a namorar, como é que você ia conhecer uma mulher? Você ou seriam as mulheres que estudavam com você, que trabalhavam com você, que frequentavam algum tipo de hobby com você, ou você iria sair à noite num nightclub, eu não sei como é que chama, como se diz aí no Brasil, na balada, você ia sair na balada e você ia conhecer uma mulher, você ia se aproximar, ou então amigos iam apresentar, enfim, aí você pegava o telefone e você convidava essa pessoa para sair, ou você ficava com essa pessoa naquela noite, enfim. Hoje em dia, as mulheres já não estão mais limitadas a esse tipo de approach, desse tipo de encontro. Então, o que acontece? Acontece que a mulher, ela tem lá um Instagram, ela tem, mesmo que ela não tenha nenhum aplicativo de relacionamento, mas ela está constantemente recebendo solicitações de homens. Constantemente. E homens com poder aquisitivo alto, homens, enfim. Por quê? Porque esses homens, na sua grande maioria, eles não têm interesse. O interesse primordial do homem é ter uma relação sexual.
Vamos entender isso aqui, né? Então, pode ser que o homem venha a querer um relacionamento sério, pode ser, pode. Mas basicamente, todos os homens que vão atrás daquela mulher, eles têm um interesse sexual. Então, não interessa o que o homem vai dizer para você. Isso é verdade e é assim que funciona. Cientificamente é assim que funciona. O homem está interessado no sexo. No sexo. Ponto final. Então, essas mulheres, elas começaram a receber, se elas eram procuradas, digamos, na escola, no trabalho, na balada, por 5 sujeitos por semana, agora elas são procuradas por 50, por 30, por 50. Então, elas não estão mais limitadas àquela cidade, àquele local geográfico, ou aquele círculo de amigos, aquele círculo social. Então elas recebem cantadas de pessoas, às vezes, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E tem gente que tem dinheiro que diz assim, onde você está? Você está na Argentina? Ou você está, sei lá, no Paraguai? No caso aí no Brasil, né? Eu pago a passagem para você vir para cá, para a gente sair, enfim. Então as mulheres têm uma ilusão hoje de que todos esses homens, todos esses 50 que estão as procurando, estão querendo um relacionamento. E na verdade eles estão querendo transar. Pode ser que saia um relacionamento daí? Pode. Mas o objetivo primordial dos homens que estão procurando essas mulheres, que estão cantando essas mulheres através do Instagram, através dos aplicativos de relacionamento, é querer sexo. Eles querem transar. Então mesmo que vamos sair, vamos nos divertir, sim. Mas o objetivo do homem é o sexo. Isso eu estou contando aqui o que é. Estou contando aqui o que é. Você pode até florear para a mulher, dizer, não, veja bem, eu estou interessado em conhecer você melhor. Então tem várias coisas que a gente fala para a mulher, né, para dar uma, como se diz, uma floreada, né, para não ser direto, enfim. Mas, na verdade, o que o homem quer é sexo. Essa é a verdade. Feliz ou infelizmente. Então, muito bem, o que está acontecendo? Por que surgiu esse MGTOW? Por que surgiu esse movimento dos homens indo no seu próprio caminho, pelo seu próprio caminho? Porque os homens, obviamente, os homens mais bonitos, mais altos, né? Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu tenho 1,84 m, 85 m, e eu nunca soube que mulher que o homem tinha que ter pelo menos 1,80 m, né? Aqui são 6 feet, né? São 6 pés. Aí no Brasil é 1,80 m. Então eu não sabia que era assim. Eu como eu nunca fui baixinho, então eu nunca soube disso. Para mim a mulher queria alguém que fosse mais alto que ela quando ela estivesse usando salto. Achei que esse era o padrão. Pelo menos na minha época era esse o padrão. Hoje em dia a mulher quer um homem alto. Por que isso? Volta lá para a Idade da Pedra. A mulher quer um homem alto porque ela quer um homem que possa protegê-la, um homem que possa, e geralmente esse homem mais alto, o homem mais forte, o homem saudável, o homem que possa correr. Então por isso que a mulher gosta de um homem em forma. Essa é a programação lá da época das cavernas. Por quê? Porque ela precisa de um homem que a proteja nos momentos em que ela estiver vulnerável, né? Então o que está acontecendo agora? Antigamente, né, naquele modelo analógico que eu falei para vocês aí no início do vídeo, ou no meio do vídeo, sei lá, você tinha muito mais chance, né? Um homem, digamos assim, mediano, um homem, muita gente usa essa palavra medíocre de uma maneira pejorativa, mas medíocre nada mais é do que mediano. Então uma pessoa mediana, ou seja, que não era necessariamente tão bonita, não era necessariamente tão alto, não era tão em forma, ou não era tão rico, ou não era tão bem sucedido, ou não era, enfim, tinha muito mais chance do que hoje. Porque hoje, naturalmente, se a mulher recebe lá 50 requisições para sair com ela, e ela vai ver lá, ela vai conseguir depurar e vai conseguir pegar os 10 melhores. Mas ela não sabe que esses 10 melhores estão saindo com ela e com mais 5. É verdade. Por quê? Porque todo mundo quer esse tipo de homem, todo mundo quer. Então, mais um estudo científico. Foram pegos os dados
dos apps de relacionamento e 80% das mulheres estão saindo com 20% dos homens. Ou seja, esses 20% mais altos, mais bonitos e mais ricos e mais bem-sucedidos estão saindo com 80% das mulheres. 80% das mulheres estão saindo com os mesmos homens. Então, os 80% dos homens que não estão conseguindo sucesso nos relacionamentos estão se sentindo muito mal. Mal ao ponto de alguns até quererem acabar com a sua própria vida e alguns até afundarem o que eles chamam de Black Pill ou MGTOW, que são os homens indo no seu próprio caminho. Então o que eles estão decidindo é o seguinte: eu não preciso de mulher, eu vou viver a minha vida, independente de ter um relacionamento. Tem muita gente adotando isso. Por quê? Porque eles têm baixa estatura, não são tão bonitos, não são bem-sucedidos, então eles decidiram partir para esse lado. O que eu acho disso? Eu acho que é mais um radicalismo. Cada um faz o que acha melhor. Eu entendo porque eu já estive do outro lado. Eu sei como é se sentir rejeitado. Como eu falei no outro vídeo aqui, eu era gordo, ainda sou cheinho, mas eu era bem gordo. Depois ainda tive gota, né, que é uma doença, artrite gotosa. Tive que tomar cortisona e fiquei mais gordo ainda. Então eu sei exatamente como é ser rejeitado, eu sei como é estar do outro lado, ter tanta coisa para oferecer. E uma vez até uma menina chegou para mim e falou assim: olha, se você não fosse tão gordo, eu até encarava. Então você veja o que isso não faz, né? Pois é, infelizmente ela hoje não está exatamente uma beldade e eu, graças a Deus, fui muito bem sucedido e sou muito bem sucedido nessa área de relacionamentos. Então, eu sei como é estar do outro lado e eu sei que você tem vezes que você chora e pensa, eu sou um fracasso, enfim. E eu, na minha época, eu era péssimo em esporte, eu era péssimo em tudo. Então, eu sei exatamente como é estar do outro lado e eu sei que é muito mais fácil você dizer: quer saber, eu não preciso dessas mulheres, eu não preciso, eu vou para esse lado. Mas há uma saída. Há uma maneira de você aprender como conseguir ganhar as mulheres mesmo não estando nesses 20%. E eu vou ensinar você. Eu vou tirar você dessa situação. Se você está nessa situação hoje, você está me assistindo aí, eu vou ajudar você a fazer parte dos 20%. Mesmo que você não seja alto, mesmo que você não seja o mais bonito, mesmo que você não seja o mais bem-sucedido, há maneiras de você conseguir. Se você está acima do peso, você pode conseguir perder peso. Eu consegui perder peso, você consegue perder peso também. Corra atrás da sua carreira e fazer dinheiro, em ser bem-sucedido, e as mulheres vão vir como consequência. Elas vão vir realmente como consequência. Então, esses movimentos, né, a própria Red Pill, porque a Red Pill ela não é tão extrema. O que diz a Red Pill? A Red Pill diz: aqui está a natureza feminina e aqui está como o homem deve se manifestar e como deve lidar com esses quesitos aqui da natureza feminina. A Black Pill, ou a MGTOW, diz: olha, não vou nem lidar com mulher. Né? Então, tanto a Red Pill como a Black Pill são extremos, na minha opinião. Né? Eu acredito que a Red Pill ela é extremamente válida, nós devemos estar a par da natureza feminina e o homem deve saber como lidar com a natureza feminina, mas isso não quer dizer que ele tenha que tratar a mulher mal. Eu acho que o homem tem que estabelecer: olha, essas são as minhas regras. Se você quiser, muito bem. Se você não quiser, como diz, eu até estava falando com um amigo meu, né, na época que eu estava nos meus dates, né, e nós estávamos conversando e ele é americano,
E ele também estava, foi ele que me convenceu a entrar nos apps de relacionamento. E eu falei, olha, saí com ela, não, muita frescura, e eu falei assim, como se diz no Brasil, a fila anda. Então, eu acho que você que está me assistindo, se você está interessado numa pessoa e a pessoa não está dando bola para você, a fila anda. Há muito mais mulheres do que homens no mundo, e pode ter certeza que se você souber como se aproximar das mulheres, se você souber valorizar as qualidades que você tem, a perda vai ser delas. Então, você vai conseguir uma pessoa muito legal, eu tenho certeza disso, se você investir em você mesmo. Muito bem, pessoal. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Vamos lembrar que nós temos nossos cursos de monarquia e geopolítica, que se tornaram agora a Universidade Imperial. Então, a Universidade Imperial está oferecendo para vocês vários cursos. Entra lá no site e nós temos uma promoção apenas até o final desse ano, que é o acesso à Ordem de Miguel Arcanjo. Então, eu estou tendo várias perguntas aí, várias pessoas nos perguntando se ainda é válida a promoção. Eu vou lembrar, não vale para o curso básico, vale apenas para o curso livre. Então você tem que fazer lá o curso livre, o primeiro ano e o segundo ano, ou você pode se matricular apenas no primeiro ano. E ao se matricular no primeiro ano, ao final do curso, desse ano, né, que você finalizar esse ano, você estuda no momento, nas suas horas livres, você terá acesso sem nenhum custo à Ordem de Miguel Arcanjo, uma ordem internacional de cavalaria reconhecida. Você terá acesso à ordem. Por quê? Porque eu quero estimular você a investir em você mesmo, eu quero estimular você a entender mais de monarquia e geopolítica, a ser uma pessoa antenada com tudo que está acontecendo no mundo e assim ser uma pessoa mais feliz, ser uma pessoa mais realizada e complementar. Então é o que eu sempre digo, você estudando monarquia e geopolítica, fazendo um dos nossos cursos, né, você vai aprender a pensar de uma forma diferenciada, que é o que eu chamo de perspectiva soberana. É a maneira com que os reis, os imperadores, os soberanos pensam. É uma maneira isenta de ideologia, isenta de polarização. Você vai ver as coisas como elas são, sem melindres emocionais, sem se influenciar por polarizações, por ideologias, por nada disso. Você vai ver as coisas como elas são. Então, a partir da perspectiva soberana, eu vou ensinar você a usar a perspectiva soberana e você vai poder aplicar isso no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você vai poder aplicar isso em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida e você vai ser bem-sucedido, porque você vai ver as coisas como elas são fora da Matrix. Então, eu conto com você e continue aqui fazendo os comentários, entrando em contato conosco e pedindo o que você quer que nós falemos, quais são as áreas de todos esses, se é relacionamento, se você quer que nós conversemos mais sobre monarquia, sobre geopolítica. Eu vou lembrar que se você for procurar aqui no canal os vídeos anteriores, provavelmente muito daquilo que você tem a perguntar sobre monarquia, nós já tenhamos falado. Então volta lá os vídeos mais antigos do canal, nos ajude, assine o canal, dê o like no vídeo, traga outros assinantes para o canal, compartilhe os vídeos, isso nos ajuda bastante. Então, vamos criar esse movimento forte do canal Papo Real, o novo Papo Real, como eu sempre digo, balançando os pilares do paraíso. Nós vamos criar uma nova consciência, vai ser o despertar de uma nova consciência. É isso que nós estamos querendo trazer em todas as áreas, para que você não seja mais enganado pelo sistema, para que você não seja mais plugado na Matrix e seja feito de bobo, que é isso que está acontecendo, infelizmente, tanto na esquerda quanto na direita. Então, se você quer ser conservador, ótimo, ótimo, mas seja um conservador que consegue enxergar as coisas que são boas e as coisas que são ruins. E você vai apenas escolher as coisas que são boas. Você não precisa pensar como eu quero ensinar você a pensar por você mesmo e você vai escolher aquilo que você acha certo e aquilo que você acha errado. Então, um grande abraço, um bom final de semana e até o nosso próximo Papo Real.